Salve lendários do canal Alex Lendas. Na lenda de hoje vamos curtir o ícone dos filmes de ação que influenciou até mesmo alguns games de luta. Estou me referindo a Bruce Lee. Bruce Lee nasceu em São Francisco, na Califórnia, 27 de novembro de 1940. Seus pais são de origem chinesa. Bruce Lee foi um artista, ator, lutador de artes marciais, filósofo e cineasta norte-americano que veio de uma família de Hong Kong e foi o fundador do Jeet Kune Do. É amplamente considerado por muitos comentadores, críticos, pela mídia e por outros artistas como um dos mais influentes artistas de artes marciais de todos sempre e o ícone da cultura pop do século XX. Muitas vezes é dado crédito a Bruce Lee por ter ajudado a mudar a maneira como os asiáticos eram apresentados nos filmes americanos. Foi introduzido na indústria cinematográfica pelo seu pai, aparecendo em diversos filmes como um ator infantil. Lee foi para os Estados Unidos com 18 anos para ter ensino superior na Universidade de Washington, em Seattle, onde começou a ensinar artes marciais. Os seus filmes em Hong Kong e Hollywood elevaram os filmes tradicionais de artes marciais de Hong Kong para um novo patamar, um novo nível de aclamação e popularidade, criando no Ocidente, na década de 1970, um grande interesse nas artes marciais chinesas. A direção e o tom dos seus filmes mudaram e influenciaram as artes marciais e os próprios filmes, tanto nos Estados Unidos como em Hong Kong e no resto do mundo. Bruce Lee tornou-se uma figura icônica por todo o mundo, particularmente entre os chineses, visto que ele retratava o nacionalismo chinês nos seus filmes. Lee tinha dupla nacionalidade, americana e chinesa. Morreu em 20 de julho de 1973, com 32 anos. Em 10 de maio de 1973, Lee desmaiou no estúdio enquanto fazia o trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça e foi imediatamente levado para um hospital de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram um edema cerebral. Eles foram capazes de reduzir o inchaço com a administração de algumas medicações, entre elas manitol. Esses mesmos sintomas que ocorreram em seu primeiro colapso depois foram repetidos no dia da sua morte. Em 20 de julho de 1973, Lee foi a Hong Kong para um jantar com o ator que interpretou o ex-James Bond, George Lazenby, com quem pretendia fazer um filme. Segundo sua esposa, Linda Lee, Lee encontrou o produtor Raymond Chow às 14 horas em casa para discutir a realização do filme Jogo da Morte. Eles trabalharam até às 16 horas e depois dirigiram juntos para a casa da colega Lee Bet-sing, uma atriz de Taiwan. Os três passaram o script em casa e em seguida Chow se retirou. Mais tarde Lee se queixou de uma dor de cabeça e Ting deu-lhe um analgésico denominado Equagesic, que incluía aspirina e um relaxante muscular. Por volta de 7h30 da noite, recolheu-se para dormir. Quando Lee não apareceu para jantar, Chow chegou ao apartamento, mas não viu Lee acordado. O médico foi chamado, que passou 10 minutos tentando reanimá-lo antes de enviá-lo de ambulância ao hospital. Lee foi dado como morto no momento em que chegou ao hospital. Não houve lesão externa visível, porém, de acordo com os relatórios da autópsia, o seu cérebro tinha inchado consideravelmente, passando de 1.400 a 1.575 gramas, um aumento de 13%. Lee tinha 32 anos. A única substância encontrada durante a autópsia foi Equagesic. Em 15 de outubro de 2005, Chow declarou em uma entrevista que Lee morreu de anafilaxia ao relaxante muscular, que ele descreveu como um ingrediente comum em analgésicos. Contudo, a controvérsia ocorreu quando o Dr. Don Lackford, que foi médico pessoal de Lee em Hong Kong e o havia tratado durante seu primeiro colapso, acreditava que o Equagesic não esteve envolvido de modo algum no primeiro colapso de Bruce. Também foi levantada a hipótese de reação alérgica a haxixe,
como possível causa da morte. No entanto, um cientista forense que supervisionou mais de 1000 autópsias foi o perito superior designado para o caso de Bruce Lee. Sua conclusão foi que a morte foi causada por um edema cerebral agudo devido a uma reação aos compostos presentes na prescrição de remédios como Equagesic. Sua esposa Linda levou o corpo de Bruce para a cidade natal de Linda, Seattle. O corpo foi enterrado no lote 276 do cemitério de Lakeview. A morte de Lee ainda é um tema de controvérsia, porém, no programa Autópsia de Famosos, no Discovery Channel, o médico legista norte-americano Richard Shepard concluiu que houve uso excessivo de cortisona por conta da hérnia de disco que Bruce Lee sofria há 3 anos, gerando uma crise adrenal por uso excessivo de esteroides. Bruce Lee teve 2 filhos com Linda Lee, Brandon Lee e Shannon Lee. É claro que todas essas informações sobre a morte de Bruce Lee são oficiais, e como toda informação oficial, abrem especulações extraoficiais, principalmente quando, anos mais tarde, já na fase adulta, seu filho, Brandon Lee, que se tornou também um astro de filmes de ação, morre misteriosamente durante as gravações do filme O Corvo, vítima de um disparo acidental de uma arma de fogo que deveria estar munida com balas de festim e não balas de verdade. Tá aí então o túmulo do pai e do filho, um ao lado do outro. A morte de Bruce Lee é uma das mais misteriosas do mundo do cinema. Ninguém parece saber ao certo quais foram as verdadeiras causas da sua morte. Na década de 80, muitas versões dadas eram diferentes da versão oficial. Um grande mistério. Uma das grandes versões mais loucas falava que havia certas pessoas que queriam se vingar de Bruce Lee por ele ter difundido conhecimentos marciais orientais secretos para o Ocidente. Supõe-se que alguém deu-lhe um golpe secreto e mortal na cabeça, o que causou sua morte após alguns dias. Isto tornou-se uma das maiores lendas urbanas acerca da morte do ator, que valorizou a cultura chinesa, a cultura oriental, e que fez a ponte entre os 2 mundos, Oriente e Ocidente. Você curtiu a lenda de Bruce Lee?